Salve, salve pessoal! Mais um vídeo aqui do canal do Brasa Mix e agora começando com vocês com o diário de um motorista de aplicativo, pessoal. O vídeo de hoje nós vamos falar das minhas histórias no Uber e hoje é a primeira parte da série Histórias de Uber. E hoje eu vou contar essa história e vou contar um pedacinho de uma história que aconteceu lá em Portugal, na aldeia. Por que eu vou contar esse pedacinho dessa história? Porque tem tudo a ver. São histórias até que lembra essa história do Brasil aqui no Uber. Essa história lá de Portugal, na aldeia, lembra essa história aqui. Eu estava trabalhando lá na aldeia, né? Trabalhando com o empreiteiro lá. E a gente estava fazendo um trabalho limpando uma vala, um riacho, né? A gente estava limpando. Tava trabalhando eu, o cigano, o Zé. O Zé morava em Celorico da Beira. O Zé morava. E o Paulo. Paulo era meio que o nosso encarregado lá do trabalho, né? Não sei como é que em Portugal fala, se é encarregado, mas acho que é isso. O Paulo morava em Freixo de Numão. E tava nós três limpando ali com a enxada e tal. E de repente o Paulo falou assim: Ô brasileiro, falamos a mesma língua, pá. É português, é todo mundo português. Brasileiro e português, e falamos o português. E o pessoal fica numa briga, porque que não sei o que não sei o que lá. E nós falamos a mesma merda, pá. Ele falando. Algumas coisas que é diferente, algumas palavras se pronuncia diferente aqui em Portugal e do Brasil, mas de resto é a mesma coisa, é o mesmo português. Mas ele queria brincar comigo, aí ele virou e disse assim: quer ver uma coisa? Ô Igor, como é que se fala lá no Brasil? Como é que se fala quando vai à casa de banho? Pra fazer cocô, pra dar uma cagada, como é que vocês falam lá no Brasil? Aí eu olhei pra ele, falei: ô Paulo, a gente fala vá no banheiro dar uma cagada. E aqui em Portugal, como é que se fala? Então pá, é a mesma merda, aqui também a gente fala, vamos dar uma cagada. E eu ri demais, cara, eu ri demais com esse episódio. E aí, falando nisso, eu agora vou contar o episódio daqui do Brasil. Estava eu trabalhando no aplicativo, num sábado, já era 11 para 11h30 da noite. Aí tocou uma corrida, fui apanhar duas passageiras. Elas estavam numa casa noturna, uma boate, uma casa de show, né? Aí quando cheguei, que parei o carro, eu olhei as duas do outro lado da rua. Mas pensa, as duas estavam muito bêbadas, cara, mas muito bêbadas. Eu olhava as duas raparigas, elas não paravam em pé. Pessoal do Brasil, rapariga, quando a gente fala lá em Portugal, é uma moça, tá? Não é como o mesmo significado daqui do Brasil. Tá bom, então tava essas duas senhoras do outro lado, parei o carro, aí elas vieram pro carro. Nossa, até para entrar dentro do carro foi difícil. Elas estavam muito bêbadas. Como dizia lá na aldeia, elas estavam numa borracheira. E aí, pois bem, entrou as duas no carro, iniciei a corrida e fui levando, né? E quando chegou lá, no destino final, uma saiu do carro e a outra ficou. Ela ia fazer o pagamento da corrida. Cara, ela estava tão bêbada que ela não conseguia, ela ia me pagar por transferência bancária. Aqui no Brasil é o Pix, que a gente fala, né? Ela ia fazer um Pix para mim. O pessoal de Portugal conhece essa transferência, lá também tem em Portugal. Lá se chama o MBWay. Então, o pessoal de Portugal, a passageira ia fazer um MBWay para me pagar a corrida. E aí ela estava tão bêbada que ela não conseguia botar a senha no telemóvel. No celular, correto? Ela não conseguia fazer a senha. Ela me deu o telemóvel na minha mão, eu fiz o Pix para mim mesmo.
Isso é até perigoso, né? Se é uma pessoa maldosa, poderia botar outro valor. Não, eu botei o valor exato da corrida. E aí tá. Na hora que eu pedi para ela sair do carro, né? Entreguei o telemóvel a ela e, senhora, agora a senhora sai que eu já tenho outra corrida para fazer. E ela tava ali deitada no carro, ela... Falei, senhora, eu preciso ir para outra corrida. Mas ela tava muito mal, muito mal. Quando de repente ela virou para mim e falou: ai, motorista, ai, eu quero cagar. Eu falei, não, minha senhora, pelo amor de Deus, não faça isso aqui dentro do carro. Eu preciso trabalhar, se a senhora sujar o carro, como é que eu vou trabalhar, pá? Pois bem, meus amigos, essa foi a primeira história do Uber. Uma passageira queria cagar dentro do carro. Mas graças a Deus ela saiu, gente, e não fez. Mas fiquei com muito medo, pá. E é isso aí. Amanhã tem mais. Fique no aguardo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreve no canal que lá vem vídeo, hein? Lá vem história. Beijo, um abraço a todos. Fique com Deus. Sempre andar, sempre andar.